Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo e que Ele nos abençoe mais uma vez. Pedimos a Ele a mensagem, se Deus permitir, é 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, se Deus permitir. E vamos pedir a Deus que nos abençoe nisso, na mensagem. Os irmãos vão ouvir, eu também posso, cada vez que a gente prega, a gente aprende, passa para frente a mensagem, para os outros ouvir, aprender também, a gente aprende. Ontem também tivemos, o irmão Paulo que pregou ontem, foi uma excelente mensagem, como sempre, né? E pedimos em favor hoje dos hinos que vamos cantar, lembrando dos irmãos que estão ausentes e a nossa família em geral. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Senhor. Não queremos te informar, tu já sabia antes de nós mencionar de tudo que vai acontecer. Mas por isso nós te louvamos, a ti, o poder, a misericórdia, a onisciência de ti, a onipresença. Tu és soberano a tudo e todos. Pedimos em favor deste culto que estamos iniciando, que seja para a tua honra e tua glória. Pedimos também em favor completo, né, os louvores também que vamos apresentar, louvando a ti. Pedimos a família, nossas famílias na carne, entre filhos e irmãos, todos os parentes, e as igrejas irmãs espalhadas sobre a face da terra. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos estar aberto de um minutinho, vamos escutar ele.
477.
Amém. Então, 1 Timóteo, capítulo 2. O Langotável está cheio de lixo. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 2. O mais difícil que eu acho, começa lá de casa, eu vou estudar uma mensagem, depois estudo outra, de qual é que eu vou pregar. Aí, essa aqui, que é estudado outros dias, e Deus me esclareceu na mente que seria boa pregar essa mensagem. Todos já acharam? Lá para frente de Efésios, um pouco para frente de Tessalonicenses. Capítulo 2. Vamos ver. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que fui constituído pregador e apóstolo, abre parênteses, digo a verdade em Cristo, não minto, fecha parênteses, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos. Mas, abre um parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, fecha o parênteses, com boas obras. 11. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém. Então, os irmãos, aqui está um relato que o apóstolo Paulo deu uma lição boa para a igreja. Falando para Timóteo passar para a igreja. E primeiro ele fala que ele admoesta, tem no versículo 1, que antes de tudo, que façam súplicas. Súplica para quem? Suplicar a Deus. Súplicas a Deus. Orações. Intercessões e ações de graças por todos os homens.
para nós interceder uns pelos outros em orações. E a ação de graça, fazer algo de graça. Na outra versão, na 21, diz assim: antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplica, é para usar prática de súplica, intercessões de graças em favor de todos os homens. Irmãos, é pelo alcance das orações a Deus. Como que nós vai alcançar algo se não pedir a Deus, se não orar a Deus, ser obediente à palavra dele? Pedir também por sabedoria, mas com submissão e com humildade, evitando orgulho. Orgulho não pertence a Deus, que Cristo não se orgulhou de ser um Deus, o Criador do universo. Ele se abaixou aqui neste mundo, na terra, mas não teve aquele preconceito, o orgulho das pessoas. Apresentar as nossas necessidades pessoais e espirituais. Eis a intercessão. Pedir a Deus. Pedir mais conhecimento a Deus. Para Deus. É para Ele que nós temos que pedir. Orações. Fala de intercessões por todos os homens. Homem que fala, mulher, de criança, todos, né? Intercedendo em favor um dos outros, que necessitam também de bênçãos, necessitam de ajuda do Senhor, bênção do Senhor. Então nós devemos orar. Orar para os irmãos que estão desanimados, que estão afastados dos cultos, das reuniões da igreja. Nesse caso aqui, uma aproximação dele, em fé, apoiando-se em uma relação íntima com o Senhor. Sempre está falando com o Senhor, orando. Orar é conversar com Deus. O cristão, a pessoa nascida de novo, o Espírito Santo habitando nele, ele tem desejo de falar com Deus. Ele tira um tempinho, gasta um tempinho para orar, pedir em favor da igreja, das igrejas, dos que estão enfermos, que estão doentes. Uma relação íntima com Ele e amorosa também, com ações de graças, sempre acreditando com fé, nunca desanimar, com fé em Deus, sempre pensando no melhor, crendo em Deus, sempre pensa no melhor, não pensa no pior. Orar a Deus com fé e confiança, de esperar com paciência as coisas, não precipitar. Quando a gente faz pedido, precipita, quer logo, quer para agora. Tem um ditado que fala que ele é para ser ontem. Pois devemos orar por tudo, até as mínimas coisas, irmão. Devemos orar até as mínimas coisas. Mesmo que nós vemos que nós vamos fazer com facilidade, mas ora a Deus, aquele que abençoa. Nada está em nosso alcance, se não for por Ele. Tiago disse lá no capítulo 4, versículos 3 e 4, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, Tiago diz, para gastar em vosso deleite. Olha bem, o que é gastar em vosso deleite? Deleite é prazer, é luxo, vamos dizer assim. Esbanjar prazeres. Ou 4, adúlteros e adúlteras, na revisada fala,
em fiéis e infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que queira ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é melhor ser amigo de Deus e não ser amigo do mundo. O amigo é aquele que você sempre se abre com ele, o amigo. Você conversa com ele, se abre. No caso que é Deus, você se abre com Deus. Né? Deus sabe o que está no íntimo nosso, até o que nós vamos pensar, o que nós vamos falar antes. Mas só que ele quer que o filho converse com ele. Infiéis, adúlteras, inimigo de Deus. Aí no 5 fala, ou cuidais, ou pensais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito Santo habita em nós, ele tem ciúme quando nós estamos dando mais amor, preocupado mais com outras coisas e deixando Deus de lado. Versículo 2, ele fala da oração pelos reis, olha bem, hoje seria o caso, pelo presidente da nação, e para os que todos estão na eminência, todos que estão lá no alto das leis, os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. Então, orar por todos, que é para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Orar. Em vez de criticando o presidente, que a gente vê muito criticar, fala cada coisa, ore em favor dele. Ele é uma alma, ele é uma criatura de Deus. Nós não podemos xingar de forma nenhuma, é pecado. Se ele errar, se ele fazer coisa, porque ele, qualquer povo que está na eminência, vai prestar conta diante de Deus, então ele paga aqui mesmo. Os irmãos, quem recebe a Cristo e recebe também a salvação da alma, e recebe a proteção, é ligado com as bênçãos de Deus. Primeiro, quem tem que receber a Cristo. Agora, Deus, como Ele é misericordioso, essa chuva que Ele está mandando, Ele está mandando para todos. Ele manda para os cristãos e os não cristãos. Mas a salvação, a bênção especial, Ele não vai dar a salvação para aqueles que não aceitaram o Filho dele de maneira nenhuma. Oração, novamente. Orar pelos reis. O governo civil já disse que está no cargo elevado. Os ministros também. Pastores das igrejas. Orar para os pastores. Em vez de criticá-los, ore em favor deles, pastores, dos dirigentes. Orar com os irmãos necessitados. É fácil, criticar é muito fácil, irmão. Quem é que não sabe disso? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com liberdade, no caso de orar para os que estão na iminência lá. E honestidade, para que sejamos livres para servir a Deus. Ontem teve uma ameaça, eu vi no jornal lá. Não sei se o irmão assistiu isso. Vai ser proibido todos que falar, seja evangélico, seja católico, seja padre, seja pastor. E a santa.
Entrar uma lei. Alguém viu falar isso? Vocês que ontem fiquei admirado. Se aquilo foi. Acho que eu vi foi no celular, não me lembro, é no celular. Eu não acredito muito, quando sai na TV, jamais. O fim do mundo está perto. Para estar uma religião deles. Irmão, então por isso que nós devemos pedir a Deus que o governo não põe nenhuma dificuldade para a igreja servir o Senhor Jesus. Nós estamos sossegados aqui. É melhor ainda chovendo, com chuva. Servir a Deus com amor e liberdade, tendo um grande efeito no evangelismo. Preciso, hoje está fácil até para evangelizar. Irmãos, olha, ontem fui na dentro, convidei a minha prima, Edudinha, doutora Jéssica, e quem estava a Lena. Vão na igreja, assistir o culto, levando o senhor ali o horário, culto calmo, culto nossa igreja. Eu sou pastor da igreja lá, mas nem por causa disso eu falei assim, vai para a palavra de Deus. A senhora se levando, a senhora levando. Falei para assistente social também. Irmãos, para que tenhamos um grande avanço na nossa vida espiritual, para nós avançar na vida espiritual, nós precisamos aprender mais, precisamos estar sempre no horário dos cultos, quando é culto, precisamos estudar, ouvir e ter vontade de servir a Deus. Não é que não vai ser salvo, vai perder a salvação se você não pregar, se você não servir a Deus. Mas perde recompensa, galardão, bênção de Deus. Também orar pelos médicos, os médicos necessitam muito nos hospitais, pelos doentes que estão nos hospitais, orar pelos enfermeiros, inclusive tem a irmã Cássia aqui, acho que também é também, não sei. Orar para essas pessoas que cuidam da saúde das pessoas. Não é fácil. Deus prepara essas pessoas e coloca esse dom nas pessoas para cuidar do doente. Então precisa de oração. Todo precisa através de oração. Orar também para os patrões. Orar pelas empresas. Que Deus abençoe as empresas, porque tem muito para dar um serviço ganha-pão para os funcionários, principalmente se tiver cristão, o povo todo. Orar também pelas agriculturas e os agricultores também, para que tenhamos alimento nas nossas mesas. Note bem, você senta na mesa bonitinho lá, está comendo. Plantaram. Nós sabemos como é que é difícil a agricultura, mas muita gente da cidade só vê, mas não sentiu na pele o que é ser um agricultor, o que é trabalhar na roça. Não saber o que é, como é que colhe o arroz, como é que a gente vê o arroz, vê na panela feito. O café vê na xícara, como é que faz? Para quem vê trabalhar, de estar, o trabalho é complicado. Então, o alimento nós temos na mesa. Tudo agradecer a Deus. Ao 13. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada com o Filho dele, preocupe dessa oração. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Indica que isso é a vontade de Deus, irmão. Orar por todos os motivos. Todos os motivos. E não vos conformeis
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é para conformar. Você conforma, tudo normal, está normal. Não conforma. Você vê bem, isso está errado. Isso é pecado. Não conformar com a moda deste mundo, com o jeito que o mundo está caminhando. Se a família está fazendo, não está no caminho certo, não vamos conformar. Não vamos conformar. No fim, tudo vai para o céu mesmo. Não. Transformai-vos pela vossa mente. Nós devemos. Você vai transformar o mundo? Você não vai. Mas você que transforma você, a sua mente, orar em favor disso. Quem sabe Deus tenha compaixão, permita que isso melhore. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso. Irmãos, a atitude mental do cristão deve ser determinada, a atitude nossa deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho. É o Evangelho que nos muda. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. O Evangelho, ele é uma boa notícia que Deus deu para nós. Por isso, e mediante o poder do Espírito Santo, e pelos interesses da vida espiritual, tem que estar tudo unido. O poder do Espírito Santo em nossas vidas e o nosso interesse de trabalhar, de operar, deixar e trabalhar em nossas vidas, a vida espiritual, não pelas modas passageiras dessa época. As modas passageiras, isso passa. Tudo que faz aqui, fica aqui. Morreu, fica aqui. Ninguém leva nada. Às vezes fica tão pegado com aquilo, tanto com aquelas coisas. Não precisa jogar, nos abandonar, mas não fica pegado por em cima das coisas de Deus. Somente através dessa renovação, a renovação santa, o cristão torna-se sensível e suficiente para provar esta vida nova. Senão ele não saboreia esta vida nova, sabendo para onde que nós vamos depois da morte. Como o tio Gênio cantava, eu não sou daqui, não sou deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Irmãos, provar quer dizer discernimento, bem como é a boa vontade em cada situação. Aí é difícil. Eu acho difícil. Tem situação que você não tem jeito de agir com alegria, e sempre pensando na salvação dos outros que estão em nossa volta. Ao 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. Esse é o plano de Deus para este mundo, que enviou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, pagar a nossa dívida para com Deus, que a dívida era para com Deus, e Ele castigou todos os nossos pecados da humanidade toda, passado, presente e futuro que vai existir, descarregou tudo da conta do seu Filho.
Quando o filho diz: Pai, consumado está, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Nós não precisamos fazer nada mais. O que nós precisamos fazer é crer e aceitar. Os irmãos indicam que a salvação é universal, em virtude e propósito de salvar o mundo todo da condenação eterna, da condenação futura, que no futuro uns vai gozar, uns vai com Deus e outros vai ficar longe dele. Então ele fala que venha conhecimento da verdade, que abra o coração. E nós cristãos vamos abrir mais o coração. Abre um pouco só o coração, dilata, para servir mais a Deus. Recebendo o seu coração, o Espírito Santo. A verdade está perto, Cristo está perto. Agora, por que o 5? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabemos disso, que há um só Deus. Não tem dois deuses. Deus o Pai, Deus o Filho, ou Deus o Espírito Santo, o Consolador. São três pessoas distintas, uma da outra, mas um só Deus. Jesus está entre Deus e o homem, por isso que ele é chamado de mediador. O intermediário trabalha em favor dos cristãos. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Olha bem o que Paulo diz aos Efésios. Há um só corpo, e há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo. O corpo de Cristo é um só corpo. A igreja local pode ter dois, mas é um só corpo. Juntando tudo, é um só corpo. Um só corpo, quer dizer, a igreja dele é o corpo de Cristo. E as pedras vivas são as pessoas salvas, redimidas, nascidas de novo. Um só Espírito, estou detalhando, o Espírito Santo, que opera sempre por meio dele. E que toda a nossa esperança está em Cristo. Romanos 12, 5. E assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor. Não há, como diria o irmão Félix, senhora, não há. Não há outros senhores nossos. Não há outro Deus. Somente há um Deus que está no céu. Uma só fé. Fé em Jesus Cristo. O que ele fez por nós na cruz. Essa fé se confessa com a boca e com obras. Não adianta confessar com a boca e não fazer boas obras. Um só batismo. Vamos ver agora. Um só batismo. Batismo na morte de Cristo. Batismo em Cristo. Nossa salvação através da sua morte na cruz. Não é o batismo das águas.
Nós somos batizados em Cristo, batizados no Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo no momento que você crê, aí é batizado. Ele faz parte da família de Cristo. Ele faz parte, por certo jeito, do corpo de Cristo. Em geral, não tem nada a ver com o batismo das águas, água física. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Aqui está falando dos remidos, dos salvos, dos cristãos. Porque Deus não é Pai dos não remidos. Ele é Deus, Ele criou, Ele é dono, mas Pai não. Que são lavados no sangue de Cristo. Ele não é Pai dos ímpios. Quando Jesus disse claramente para os fariseus: vós tendes por pai ao diabo. Está lá em Evangelho de João 8:44. Não temos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão? Nós não devemos agir aleivosamente, aleatoriamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Não podemos amar os irmãos. Se todos os membros desta igreja que estão fora amassem os irmãos, o amor espiritual estaria todo aqui. Teria amor. Amor perdoa. Quando a pessoa não perdoa, guarda ódio, isso pertence a Satanás. O Filho de Deus, ele pode ficar irado poucos dias depois, ele volta. Ele perdoa. Se guardar rancor no coração, que não é, segundo a Bíblia. 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, falando aqui, foi um sacrifício espontâneo. Deus não obrigou ele, ninguém obrigou ele. Ele falou: a minha vida ninguém a tira de mim, Jesus disse. Eu de mim mesmo a dou. Isso que é bonito. Foi voluntária da parte de Cristo. Sabe por quê? Por amor às almas perdidas, por amor a nós. A palavra redenção se refere ao preço que ele pagou, com a sua própria vida, derramando o seu sangue. E esse é o preço que custou a nossa redenção, a nossa salvação, o preço do sangue de Cristo, preço de sangue imaculado. Ele morreu para nos salvar da morte eterna. Por isso, com a sua morte cruel na cruz, e às vezes o cristão não dá nada de valor na igreja, que ele deixou a igreja dele. Do contrário, irmão, disso, ninguém está capacitado fora de Cristo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos salvou, não foi eu me salvei. Ninguém está capacitado para isso. Adão, que foi criado perfeito, caiu em transgressão. Adão que caiu em transgressão. Foi criado perfeito, mas com livre-arbítrio de escolha. E aí, por aí veio os pecados em todo o mundo. Ao 7. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, abre um parênteses, digo a verdade em Cristo, não minto, fecha o parênteses, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo escrevendo isso. Ele não estava escrevendo com orgulho, ele está falando uma coisa que ele foi chamado.
Deus capacitou aquele homem. Paulo é constituído pregador, Paulo foi constituído apóstolo, um chamado diretamente por Cristo ao seu ministério. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, tudo para nos instruir, mas nos ensinar, deixou a Bíblia escrita para nós. Tudo por Cristo, senão ninguém sabia como salvar a alma. Como que você ia saber, se alguém ia saber disso, se não existisse essa escritura sagrada? Parece que alguns negavam o apostolado de Paulo, falando dos falsos mestres que colocaram em dúvida o chamado de Paulo ao ministério. 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Mas que os homens orem em todos os lugares. Em todos os lugares. É isso que ele está dizendo. Pelas necessidades nossa e dos outros. Então Paulo pediu, ele quer que os homens orem em todo lugar pelas necessidades, porque tudo depende, até ele pediu até oração para ele, para as igrejas, orar por ele, orar pelos nossos irmãos, pelas igrejas, e somos gratos por isso, irmão, quando alguém ora por nós, levantando as mãos santas a Deus. Salmo 63, 4 diz: um espírito humilde entrega a submissão a Cristo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modesto, com trança, e com ouro e com pérola, ou vestido precioso, que vão deixar. O assunto não era para entrar nessa parte, eu li lá até no final, né? Os irmãos, vamos ficar com essas palavras. Que Deus nos abençoe. Nos dê uma boa noite, de acordo com a vontade. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Tem um hino faz tempo que não canta, você consegue cantar ele? O 48? Sei lá, não sei.
Depois o nosso terminar no que eu falo. Espera o irmão Paulo orar primeiro, depois eu desligo aqui e falo. Senhor, agradeço particularmente eu por estar aqui, bem. Amém. E que o Senhor possa nos trazer a nós todos nos cultos, da manhã. E agradecemos, pelo agradecemos pela chuva, pelo e pedimos por cada um de nós que o Senhor possa nos abençoar, livrando todo tipo de mal. Agradecemos mais uma vez pelo pastor e pelo seu aniversário essa semana. Amém. Possa abençoar o futuro dele em todo sentido. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. E por esse pedido da Sônia, que o Senhor possa estar cuidando, da viagem dele, conforme nós somos aí. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.